Fala, fala galera! Priscilane na área para mais um vídeo aí de correção de redação. Nós seguimos aí com a proposta sobre as fake news. A banca é a banca da ACAF. A filha pediu aí correção em vídeo e cá nós estamos. Galera que vai fazer a ACAF, lembre-se, né, de que as alusões, o repertório, né, eles não devem ser engessados, tá? Eles não devem ser coringas, não devem ser decorados, eles precisam muito bem, né, ser relacionados ao que vocês estão escrevendo. Então, quanto mais autoria vocês puderem trazer para o texto, melhor. Lembrem-se de que o foco sempre vai ser no argumento, na defesa do posicionamento de vocês. Tudo bem? Então, vamos lá. A mentira tem perna curta, mas consequências irreparáveis. Gostei bastante aí do título, tá? No livro Príncipe, Maquiavel configura a mentira como essencial para um governante dominar. Ou seja, né? Então aqui, ó, você já poderia ter trazido a sua voz. Ou seja, o que significa que para se manter no poder, as fake news são uma excelente estratégia. Tá bom? Então, sempre procure comentar a alusão. Então, evite trazer aí as citações diretas, no sentido de trazer a citação e aí colocar um ponto aí e já começar a argumentar. Então, coloca uma vírgula e traz um ou seja, quer dizer, o que significa que, tá? Esse certo ficou famoso, de modo que é conhecido atualmente. E, além disso, grande parte da sociedade utiliza as inverdades, né? Como o quê? Então, olha lá, aqui em cima, né? Você falou do governante, meu amor. Então, você falou do governante. Então, quando você for comentar a alusão, você não fala da sociedade, você vai fazer o quê? Retomada da alusão. Então, você vai fazer a retomada aí falando do quê? Dos governantes. Então, é isso que a CAF avalia, tá? Se fosse para um Enem, tranquilo, você poderia fazer essa retomada sem prejuízo. Mas aqui na CAF, esse cuidado tem que ser tomado, tá? Então, é importante aí que essa articulação, ela seja bem realizada, ela seja bem efetiva. Nesse âmbito, identifica-se a propagação de fake news, problemática social que compromete a harmonia das relações entre cidadãos e ao impasse no progresso da saúde. Então, olha só, veja que toda a sua argumentação, ela não se relaciona efetivamente com a questão do governante. Percebe? Então você percebe que está um pouquinho desarticulado? Então talvez você pudesse ter colocado, né, ó, a propagação de fake news, problemática social que compromete a harmonia das relações entre cidadãos, e é efetuada com o intuito de garantir o poder, de dominação, sabe? Sempre retomando aí a sua alusão. Por quê? Porque é isso que vai ser avaliado na coerência do seu texto. É isso aí que vai ser avaliado nessa coerência. Nesse âmbito, identifica-se a propagação de fake news, compromete a harmonia e ao impasse no progresso da saúde. E veja que até agora você não fez menção aí ao seu título. Talvez para ficar com mais autoria, para ficar com mais expressividade, você devesse ter trazido aí a contextualização do tema com esse ditado popular da mentira ter perna curta, tá? Talvez teria ficado um pouco mais autoral, tá? É fato que as notícias falsas são históricas e agravam o convívio em sociedade. Denota-se a utilização delas principalmente nas redes sociais. Nesse sentido, sabe-se que a terceira revolução industrial desenvolveu meios de comunicação, ou seja, facilitou a propagação de informações. Com isso, as mentiras ganharam espaço e, lamentavelmente, provocam graves conflitos. Diante disso, tem-se como exemplo o infeliz caso de violência contra Fabiane de Jesus, acusada de ser sequestradora de crianças, vítimas de notícia falsa, foi linchada até a morte.
É evidente o caos instaurado. O caso de Fabiane não é isolado, representa milhares de casos semelhantes, que de modo lastimável violentaram pessoas, ceifaram vidas e destruíram, então aqui teve um errinho de paralelismo, famílias. Então, olha só, perceba que você trouxe a questão da Revolução Industrial, mas isso não ficou bem amarradinho no seu texto. Então, assim, ó, o que que eu sugeriria? Que você nem entrasse nessa questão da Revolução Industrial, que você nem entrasse nessa questão. Por quê? Porque o foco deveria ter sido no seu argumento. Então, se você falou que elas são históricas e agravam o convívio em sociedade, você poderia ter colocado assim, ó, tem-se, por exemplo, o caso de Fabiane Maria de Jesus, que ocorreu em. Aí você vai procurar a data, né? E que ocorreu no nananana, em que a vítima foi linchada em decorrência de notícias falsas. Agora você traz para a realidade. Olha lá, ó, desde então, tantos anos separam essa atrocidade das que ocorrem hoje. Mas mesmo, e aí você traz aí falando, né, dessa questão das mentiras, de como a segurança na sociedade é colocada à prova, de que como a violência ela é enaltecida, de que como há um grave caos na sociedade, entende? Então assim, ó, lembre-se de que você tem que argumentar. Então, você vai me convencer do quê? Você vai me convencer de que as notícias falsas, elas causam violência e de que essa violência ela precisa ser exemplificada. Então, você exemplificou essa violência com o que aconteceu lá com a Fabiane Maria de Jesus. E aí você precisa trazer para a realidade hoje para a sua redação não ficar expositiva. E aí veja que o seu título, ele não está mencionado aqui. Então você poderia ter falado que muitas vítimas, elas não têm nem tempo hábil de essas notícias serem desfeitas, entendeu? Então é nesse sentido que você precisa organizar a tua redação. É nesse sentido que você precisa estruturar o seu texto, tudo bem? Então assim, ó, é fundamental que você cuide com isso. É fundamental que você tenha atenção para que esse problema não seja repetido no seu texto. É fundamental destacar que as fake news recentemente prejudicaram a vacinação contra a Covid. Assim, milhares de pessoas ficaram desprotegidas e até morreram por acreditarem em verdades. Olha lá, como que você poderia ter feito esse teu parágrafo, ó? Para além desse caos na segurança pública, a propagação de notícias falsas afeta a saúde pública. Ora, é inegável o prejuízo causado na cobertura
vacinal. Tá vendo? Então você traz o foco no argumento, você traz o foco naquilo que você vai defender. É importante ter esse cuidado no seu texto. Tá? Então, olha lá, ó, como a ideia de que na vacina tinha um chip de controle, o que poderia causar autismo. Dessa forma, a saúde de muitos cidadãos foi prejudicada pela propagação errônea de informações equivocadas. Esse problema não se limitou à pandemia, infelizmente perpetua-se na atualidade. Então, olha lá, eu quero que você seja mais incisiva na argumentação. E pense comigo, de que maneira o seu título, a alusão do Maquiavel e essa questão da saúde, da segurança e da saúde estão amarradinhas, tá? Então é esse probleminha que nós temos que resolver no seu texto, tá? Elas precisam estar amarradas. Logo, as informações enganosas são o princípio de muitos impasses caóticos que poderiam ser evitados. É preciso que haja o uso consciente da tecnologia, a análise, né? Cuidado aí com a grafia, das notícias recebidas antes de encaminhá-las para os amigos, para, enfim, amenizar a problemática e talvez até pensar aí em questões de punição aos envolvidos, tá bom? Então, assim, meu amor. Você melhorou muito na construção do seu texto, mas o que nós temos que dar um pouquinho mais de ênfase é na articulação entre as alusões e entre os argumentos. Tudo bem? Beleza? Bora então escrever redação? Bora, meu filho! Anota? Anota, é só quem é filho da Priscilane que recebe. Bora escrever redação.